Primeiro diga a si mesmo o que você será, e então faça o que for necessário. Epicteto. Você já olhou no espelho e sentiu que não reconhecia mais a pessoa que estava ali? Já passou por momentos em que duvidou de si mesmo, questionando suas decisões, suas capacidades e até mesmo o seu valor? Se sim, saiba que você não está sozinho. A perda de confiança em si mesmo pode acontecer com qualquer um. Um fracasso inesperado, uma crítica dura, uma comparação injusta com os outros, ou até mesmo um período de incerteza na vida. De repente, aquilo que antes parecia tão natural, como acreditar no seu potencial e seguir em frente com determinação, se torna algo distante, quase inalcançável. Mas por que isso acontece? E mais importante, como podemos reconstruir essa confiança e nos tornar mentalmente inabaláveis, independentemente do que aconteça ao nosso redor? Os antigos filósofos estoicos sabiam que a verdadeira confiança não vem do reconhecimento externo, do sucesso material ou da ausência de erros. Pelo contrário, ela nasce do nosso caráter, da forma como lidamos com os desafios e da nossa capacidade de agir de acordo com nossos princípios, mesmo quando o mundo parece estar contra nós. Neste vídeo, vamos explorar como o estoicismo pode te ajudar a recuperar sua confiança, fortalecer sua mente e viver com mais segurança e propósito. Vou compartilhar com você princípios estoicos que transformarão sua maneira de enxergar a si mesmo e o mundo. E no final vou te contar uma história inspiradora que ilustra perfeitamente como pequenas mudanças na forma de pensar e agir podem mudar tudo. Então, se você sente que perdeu a confiança em si mesmo, fique comigo até o final. A resposta que você procura pode estar mais próxima do que imagina. Vamos juntos nessa jornada? Entenda que sua opinião sobre si mesmo é a mais importante. Se você vive buscando a aprovação dos outros, será prisioneiro da opinião deles. Epicteto. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos foram condicionados a buscar a aceitação do grupo. Nas sociedades antigas, ser excluído significava morte, pois a sobrevivência dependia da comunidade. Esse instinto primitivo ainda vive dentro de nós, nos tornando dependentes da opinião alheia. Mas se queremos viver com verdadeira confiança, precisamos aprender a nos libertar dessa prisão mental. A maior tragédia da vida não é falhar, mas sim permitir que a voz dos outros se torne mais alta do que a nossa própria. Quantas vezes você deixou de seguir seus sonhos porque alguém disse que não era possível? Quantas vezes você duvidou de si mesmo porque recebeu um olhar de reprovação ou uma palavra desencorajadora? O estoicismo nos ensina que ninguém pode roubar nossa paz sem nosso consentimento. O que os outros pensam não é problema nosso. A única coisa que nos pertence é a forma como escolhemos reagir. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações que devemos nos manter firmes como uma rocha diante das opiniões alheias. Assim como o oceano continua imenso e inabalável, independentemente das tempestades, nós também devemos permanecer inquebrantáveis diante das críticas. A única opinião que realmente importa é a que construímos sobre nós mesmos, pois ela dita nossas ações, decisões e, consequentemente, nosso destino. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Ele não consulta cada pessoa que passa sobre como deve esculpir sua obra. Ele tem uma visão, um propósito, e segue moldando a pedra com determinação. Se ele ouvisse todas as opiniões, jamais terminaria sua escultura. Da mesma forma, nossa identidade é uma obra de arte que devemos esculpir com nossas próprias mãos, sem permitir que a insegurança dos outros manche nossa criação. Mas o que nos torna tão vulneráveis à opinião alheia? Muitas vezes, o medo da rejeição e do julgamento nos faz acreditar que o valor que temos depende da aceitação externa. Buscamos ser validados para nos sentirmos dignos, mas isso cria um ciclo de dependência emocional. A verdade é que a necessidade de aprovação não passa de uma ilusão criada por nossa mente. Se você baseia sua autoestima no que os outros dizem, estará sempre à mercê das circunstâncias. Os estoicos nos ensinam que devemos praticar a indiferença ao julgamento externo.
Isso não significa ignorar tudo o que os outros dizem, mas sim filtrar o que realmente importa. Se uma crítica for construtiva, use-a para crescer. Se for apenas uma tentativa de diminuir você, descarte-a como se fosse o vento soprando folhas secas. O que permanece é sua essência, sua força, sua convicção. E há uma razão para essa força ser essencial. O modo como você se vê influencia cada aspecto da sua vida. Se você se vê como alguém capaz, determinado e resiliente, enfrentará desafios com coragem e determinação. Mas se sua autoimagem for frágil, qualquer obstáculo parecerá intransponível. A confiança genuína vem da certeza interior de que você está trilhando seu próprio caminho, independentemente dos olhares externos. Quantas pessoas passam a vida tentando impressionar os outros, vivendo em função de expectativas alheias? Trabalham em empregos que detestam, compram coisas que não precisam, moldam sua personalidade para serem aceitas, apenas para, no final, perceberem que sacrificaram sua autenticidade. O estoicismo nos lembra que a opinião externa não pode definir nossa essência. O que realmente importa é se estamos em paz com quem somos. Cícero dizia que ninguém pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento. Isso significa que a chave para a verdadeira confiança está dentro de você. Não importa se o mundo inteiro duvida de sua capacidade, se você acredita em si mesmo, isso é suficiente. Se você mantém sua integridade e honra seus princípios, nada pode abalar sua confiança. O que acontece quando você começa a se valorizar? Você se torna livre. Livre para errar e aprender, livre para tentar e crescer, livre para viver de acordo com o que acredita, sem medo de ser julgado. O mundo pertence àqueles que ousam ser autênticos, pois são eles que deixam sua marca. Se hoje você se sente preso ao que os outros pensam, reflita sobre isso. Você quer ser um refém da opinião alheia ou o mestre do seu próprio destino? A escolha sempre foi e sempre será sua. Haja como a pessoa que deseja se tornar. Primeiro diga a si mesmo o que você quer ser. Depois, haja de acordo com isso. Epicteto. Muitas pessoas acreditam que precisam primeiro se tornar algo para então começar a agir como tal. Dizem a si mesmas: quando eu tiver mais confiança, serei mais ousado. Ou quando eu me sentir pronto, darei o primeiro passo. Mas essa é uma armadilha mental que nos mantém presos exatamente onde estamos. A realidade é que a transformação acontece no momento em que decidimos agir como se já fôssemos aquela pessoa que queremos nos tornar. Pense em alguém que deseja ser forte e disciplinado. Ele não acorda um dia esperando que a disciplina surja magicamente. Em vez disso, ele age como uma pessoa disciplinada. Acorda cedo, cumpre suas responsabilidades, resiste à procrastinação. E ao agir assim repetidamente, essa disciplina se torna parte de sua identidade. Ele se torna disciplinado porque age como tal. Os estoicos compreendiam essa verdade fundamental sobre a natureza humana. Epicteto nos ensina que não devemos esperar nos sentir prontos para agir corretamente. Se queremos ser corajosos, devemos agir com coragem. Se queremos ser sábios, devemos buscar a sabedoria em cada escolha. Se queremos ser confiantes, devemos adotar uma postura de confiança, mesmo quando a dúvida sussurra em nossos ouvidos. Imagine um ator que recebe o papel de um grande líder. No início, ele pode não se sentir confortável no papel, mas à medida que ensaia, veste o figurino e incorpora os gestos e a voz de um líder, algo incrível acontece. Ele começa a se sentir um líder. Da mesma forma, quando você começa a agir como a pessoa que deseja se tornar, sua mente e seu corpo começam a acreditar nisso. E com o tempo, isso deixa de ser um ato e se torna sua realidade. O problema é que muitas pessoas esperam sentir confiança antes de agir com confiança. Mas a verdade é que a ação precede o sentimento. Se você espera sentir segurança antes de se arriscar, nunca sairá do lugar. Mas se, apesar do medo, você se comporta como alguém seguro, esse comportamento começará a moldar sua identidade. Aos poucos,
você deixará de apenas agir como alguém confiante e começará a ser confiante. Isso não significa fingir ser algo que você não é, mas sim treinar seu caráter para que ele se torne aquilo que deseja. Os estoicos acreditavam que somos o resultado de nossos hábitos e ações diárias. Se você deseja ser uma pessoa mais resiliente, haja como alguém resiliente. Quando os desafios surgirem, em vez de se desesperar, pergunte-se: o que um estoico faria nesta situação? Se deseja ser alguém mais disciplinado, pergunte-se: o que um mestre da autodisciplina faria agora? Toda grande mudança começa com pequenas ações repetidas. Se hoje você quer ser uma pessoa mais confiante, comece agora. Levante-se com firmeza. Fale com clareza. Mantenha uma postura ereta. Não peça desculpas por existir. Se deseja ser alguém mais determinado, comece agora. Defina uma meta pequena e cumpra-a sem desculpas. Cada escolha, por menor que pareça, molda sua identidade. Afinal, não são os sonhos e as intenções que nos transformam, mas as ações. Não se trata de esperar pelo momento certo, mas de criar o momento através da sua conduta. O caminho para se tornar quem você deseja ser não está no futuro distante. Ele começa agora com cada pequena decisão que você toma. Pare de se comparar com os outros. A inveja dos outros mostra quanto nós nos valorizamos. Sêneca. A comparação é um dos maiores venenos da mente humana. Em um mundo onde estamos constantemente expostos à vida dos outros, seja através das redes sociais, da mídia ou até mesmo das conversas cotidianas, é fácil cair na armadilha de medir nosso próprio valor pelo sucesso, pela aparência ou pelas conquistas dos outros. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque nos coloca em uma corrida infinita, onde nunca nos sentimos suficientes. Os estoicos ensinavam que a única medida válida do nosso progresso e valor deve ser feita internamente, comparando-nos apenas com quem fomos ontem. Epicteto nos lembra que não podemos controlar os talentos ou as circunstâncias dos outros, mas podemos controlar como lidamos com nossas próprias vidas. Quando nos comparamos constantemente, desviamos nossa atenção do que realmente importa, o nosso próprio crescimento. Imagine um corredor que está focado apenas na pista à sua frente. Ele tem um objetivo claro e sabe que seu único adversário real é sua versão anterior. Mas, se esse corredor começa a olhar para os lados, observando a velocidade dos outros competidores, ele perde o ritmo, tropeça e desacelera. O mesmo acontece conosco quando vivemos comparando nossas vidas com as dos outros. Em vez de avançarmos no nosso próprio caminho, ficamos presos na ilusão de que sempre falta algo, que nunca somos bons o suficiente. A comparação gera insatisfação constante. Sempre haverá alguém que parece mais bem-sucedido, mais talentoso ou mais feliz. Mas o que não vemos são os bastidores da vida dessas pessoas. Aquele que ostenta riqueza pode estar infeliz e solitário. O que parece ter sucesso pode estar enfrentando batalhas internas que ninguém percebe. A realidade é que cada pessoa tem suas próprias dificuldades, suas próprias sombras, suas próprias inseguranças. Os estoicos nos ensinam que devemos focar naquilo que podemos controlar. Você não pode controlar a aparência, os talentos ou as oportunidades dos outros, mas pode controlar como reage a isso. Se vê alguém tendo sucesso, use isso como inspiração, não como motivo de inveja. Se percebe que alguém tem algo que você gostaria de ter, pergunte-se: o que posso fazer para evoluir sem me perder na amargura da comparação? O problema da comparação é que ela nos afasta da gratidão. Quando você está constantemente olhando para o que os outros têm, deixa de enxergar o que já conquistou. Deixa de valorizar suas próprias habilidades, suas pequenas vitórias e o caminho que já percorreu. Mas quando você para de se comparar, algo incrível acontece. Você começa a enxergar seu próprio valor. Percebe que sua jornada é única e que o verdadeiro progresso não está em ser melhor que os outros, mas em ser melhor do que você foi ontem. O filósofo Marco Aurélio escreveu: não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Da mesma forma, não perca tempo comparando sua vida com a dos outros.
Concentre-se em viver a sua própria jornada, fortalecer sua própria mente e agir de acordo com seus próprios valores. A verdadeira confiança não vem de superar os outros, mas de reconhecer sua própria evolução. Então, da próxima vez que sentir aquela ponta de comparação surgindo, pare e reflita. Eu sou uma versão melhor de mim mesmo do que fui ontem? Se a resposta for sim, você já está no caminho certo. E se a resposta for não, então olhe para frente e siga em frente, sem distrações, sem comparações, apenas com o compromisso de crescer um pouco mais a cada dia. O fracasso não define você, mas como você reage a ele, sim. O que nos preocupa não são as coisas em si, mas a opinião que temos delas. Epicteto. Fracassar é inevitável. Nenhuma pessoa que realizou algo grandioso na vida o fez sem antes tropeçar, cair e se levantar inúmeras vezes. No entanto, o que diferencia aqueles que persistem daqueles que desistem não é a ausência de falhas, mas a forma como escolhem encará-las. Você não é definido pelos seus erros, mas pela maneira como reage a eles. A sociedade nos condiciona a ver o fracasso como um fim, um rótulo permanente que nos prende ao passado e nos impede de seguir adiante. Mas os estoicos nos ensinam que o fracasso não é uma condenação, e sim uma ferramenta poderosa de aprendizado. Ele não carrega em si um significado absoluto, somos nós que damos significado a ele. Pense em um ferreiro que molda o ferro no fogo. O metal precisa ser aquecido, dobrado, martelado repetidamente até atingir sua forma ideal. Se o ferreiro desistisse ao primeiro golpe errado, nunca criaria algo útil. Da mesma forma, cada falha que você enfrenta é apenas um golpe do martelo, moldando você para se tornar mais forte, mais sábio e mais resiliente. Marco Aurélio escreveu: "O obstáculo no caminho se torna o caminho." Ou seja, aquilo que parece um problema pode, na verdade, ser a oportunidade que você precisa para crescer. Quando você erra, tem duas opções: se lamentar e desistir, ou refletir e usar o erro como um degrau para o próximo nível. Imagine duas pessoas enfrentando um mesmo fracasso. Ambas tentam abrir um negócio e falham. A primeira entra em desespero, se culpa e decide nunca mais tentar. A segunda analisa o que deu errado, aprende com a experiência e tenta novamente com mais sabedoria. Depois de algumas tentativas, essa segunda pessoa finalmente consegue sucesso. Qual delas foi realmente derrotada? O fracasso só se torna permanente quando você decide parar. Ele só define você se você permitir. A grande verdade é que a vida não se trata de evitar quedas, mas de aprender a se levantar com mais força cada vez que isso acontecer. Epicteto nos lembra que não temos controle sobre os eventos externos, mas temos controle sobre nossa interpretação deles. Se você olhar para um fracasso como um atestado de sua incapacidade, ele será uma pedra no seu caminho. Mas se você o enxergar como um aprendizado, ele se tornará um trampolim para sua evolução. Aqueles que alcançam grandes feitos não são aqueles que nunca erram, mas aqueles que nunca se deixam abalar pelo erro. Eles compreendem que cada tropeço é uma oportunidade de crescimento, um professor disfarçado. Se você quer recuperar sua confiança, pare de ver o fracasso como um fim e comece a vê-lo como parte natural do processo. No fim das contas, a única coisa que realmente importa não é quantas vezes você caiu, mas quantas vezes você escolheu se levantar. E essa escolha está sempre em suas mãos. Controle o que está ao seu alcance e aceite o que não pode mudar. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Marco Aurélio. Muitas vezes, nos encontramos presos a preocupações e ansiedades sobre coisas que estão fora do nosso controle. Nos frustramos com o comportamento dos outros, com eventos inesperados, com o passado que não podemos mudar ou com o futuro que ainda não chegou. Mas, ao fazer isso, desperdiçamos uma energia valiosa tentando lutar contra aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Os estoicos nos ensinam uma verdade fundamental. Existe uma linha clara entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. E a chave para uma vida mais serena e confiante
está em reconhecer essa diferença. Você não pode controlar a opinião dos outros, mas pode controlar a forma como reage a ela. Você não pode controlar os desafios que surgem no seu caminho, mas pode controlar a maneira como os encara. Você não pode evitar completamente o sofrimento, mas pode decidir se ele vai te paralisar ou te fortalecer. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Tudo o que está além do seu domínio, o clima, a economia, o passado, a atitude das pessoas, deve ser aceito como é. Resistir a isso é como tentar segurar o vento com as mãos, uma batalha inútil que só trará frustração. Por outro lado, aquilo que está ao seu alcance, suas escolhas, sua disciplina, seus pensamentos, deve ser trabalhado com determinação e foco. Imagine um navegador em alto mar. Ele não pode mudar o vento, a maré ou as ondas, mas pode ajustar as velas para continuar seguindo em frente. Se ele gastasse toda a sua energia amaldiçoando a força do mar, seu barco ficaria à deriva. Mas ao focar no que pode ser feito, ele consegue avançar. A vida é exatamente assim. Você pode se lamentar por tudo que está fora do seu controle, ou pode ajustar suas velas e seguir em frente. Controlar apenas o que está ao seu alcance traz uma liberdade poderosa. Quando você aceita que certas coisas simplesmente são como são, o peso da frustração se dissolve. Você para de desperdiçar energia tentando mudar o incontrolável e direciona sua força para o que realmente pode fazer a diferença. Se algo está errado na sua vida, pergunte-se: isso está sob o meu controle? Se a resposta for sim, haja. Se for não, aceite e siga adiante. Porque gastar sua energia com o que não pode ser mudado apenas te afasta da confiança em si mesmo. Marco Aurélio nos lembra: dê-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distinguir uma da outra. Essa é a fórmula para viver com calma e confiança. O controle que você tem sobre a sua vida é maior do que parece, desde que você pare de tentar dominar o que está fora do seu alcance e passe a concentrar sua força no que realmente importa. Treine sua mente para resistir ao medo e à dúvida. O que não nos mata nos torna mais fortes. Friedrich Nietzsche. O medo e a dúvida são dois dos maiores inimigos da confiança em si mesmo. Eles invadem a mente silenciosamente, criando obstáculos invisíveis que nos impedem de avançar e alcançar nosso verdadeiro potencial. O medo nos faz hesitar antes de agir, enquanto a dúvida mina nossa crença nas nossas próprias capacidades. Ambos têm o poder de paralisar, de nos manter estagnados em um ciclo de inação. No entanto, como as maiores adversidades da vida, é possível aprender a resistir e até a usá-los a nosso favor. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, já compreendiam a força destrutiva do medo e da dúvida, e sua resposta a eles era clara: não ceder. O medo, para um estoico, não é um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade para crescer. Sêneca, em suas cartas, fala sobre como devemos nos preparar mentalmente para os desafios, sabendo que o medo não é o problema em si, mas a forma como escolhemos reagir a ele. O medo não nos define, mas a maneira como decidimos enfrentá-lo, sim. Treinar sua mente para resistir ao medo começa com o reconhecimento de que ele é inevitável, mas não intransponível. Medos irracionais e dúvidas podem surgir em qualquer momento. A chave não é evitá-los, mas enfrentá-los de frente, questionando suas origens e suas razões. Pergunte-se: qual é a pior coisa que pode acontecer? Ao colocar o medo em perspectiva, você perceberá que muitos de seus temores são exagerados ou até irreais. O simples ato de nomear e entender o medo já enfraquece sua força sobre você. Além disso, o estoicismo nos ensina a prática da prévia reflexão, a ideia de imaginar as dificuldades e adversidades antes que elas aconteçam. Ao antecipar os obstáculos e ensaiar nossas reações, preparamos a mente para lidar com eles de maneira mais tranquila. Isso não significa ser pessimista ou paranoico, mas estar mentalmente preparado para o que pode vir. Se você se prepara para a adversidade,
ela perde seu poder de surpreender e aterrorizar. O medo pode ser visto como um exercício mental, um momento de testar sua coragem e resiliência. Quando você age apesar do medo, quando desafia sua própria mente a continuar, a confiança começa a surgir, pois você percebe que pode lidar com o que antes parecia intransponível. A dúvida, por sua vez, surge da falta de confiança em nossas próprias habilidades ou decisões. No entanto, os estoicos nos alertam. A dúvida só tem poder quando permitimos que ela tome controle de nossos pensamentos. Epicteto afirmava: você tem o poder de escolher seus pensamentos. Por isso, se duvida de si mesmo, está entregando esse poder à dúvida. Treinar a mente para resistir à dúvida é um processo contínuo. Toda vez que você se pega duvidando de suas capacidades, interrompa esse pensamento e reafirme suas qualidades e os progressos que já fez. Reflita sobre os momentos em que superou obstáculos no passado, mesmo quando a dúvida parecia intransponível. Cada vitória, por menor que seja, é uma prova de que você tem a capacidade de vencer, e a confiança nasce dessas pequenas conquistas. É importante entender que a dúvida não desaparece da noite para o dia. O segredo está em não permitir que ela te controle. Lembre-se de que mesmo os maiores filósofos, líderes e heróis da história enfrentaram medo e dúvida. Eles apenas não permitiram que esses sentimentos os paralisassem. Uma prática poderosa que podemos adotar é a meditação estoica, que nos permite sentar com nossos pensamentos e examinar de onde vem o medo e a dúvida. Ao tornar essas emoções conscientes, temos o poder de escolher não ser escravizados por elas. Podemos desafiá-las, entendê-las e, assim, começar a dissipá-las. Ao treinar sua mente para resistir ao medo e à dúvida, você começa a reconstruir sua confiança de forma sólida e imbatível. Lembre-se de que, embora não possamos controlar todos os eventos da vida, temos total controle sobre como reagir a eles. E é nas adversidades, quando o medo e a dúvida se apresentam, que a verdadeira força do caráter emerge. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de solidificar ainda mais sua confiança e resiliência. Não espere sentir confiança, haja apesar do medo. A coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Mark Twain. Muitas pessoas acreditam que a confiança é algo que surge naturalmente, uma emoção que devemos esperar sentir antes de tomar qualquer ação significativa. Porém, isso é um grande erro. A verdadeira confiança não vem antes da ação, mas sim como resultado dela. O medo, muitas vezes, nos diz que não estamos prontos, que devemos esperar pelo momento perfeito ou pela sensação de segurança. Mas, na realidade, o momento perfeito raramente chega, e a segurança muitas vezes é uma ilusão criada pela nossa mente. A filosofia estoica, com suas raízes na aceitação do que podemos controlar e na resiliência diante do que não podemos, ensina que a confiança nasce da ação. Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, afirmou: não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre os eventos. Quando permitimos que o medo ou a dúvida sobre os resultados de uma ação nos impeçam de agir, estamos permitindo que nossa mente controle nossas decisões, em vez de usarmos nossa mente para tomar decisões com base no que podemos controlar. A confiança não é algo que simplesmente aparece do nada. Ela se constrói com o tempo, através de ações que exigem coragem. E a coragem não é a ausência de medo, mas a habilidade de agir apesar dele. Quando você age mesmo estando com medo, você está praticando coragem. O ato de dar o primeiro passo, mesmo quando a incerteza e a insegurança estão presentes, fortalece sua confiança a cada movimento. Muitas vezes o medo se torna paralisante porque pensamos que precisamos de uma certeza absoluta antes de agir. Mas a vida não oferece garantias, e muitas vezes são os primeiros passos incertos que nos levam às maiores conquistas. Os estoicos nos ensinam que, ao tomar uma atitude diante da incerteza, podemos controlar nossa resposta ao medo e ao desconforto. Não esperar sentir confiança é, na verdade, um sinal de sabedoria.
Quando você se força a agir, mesmo com medo, você começa a aprender com o processo, não com a expectativa de que tudo será perfeito. Por exemplo, imagine que você tem um grande projeto em mãos, algo que vai exigir muita coragem. Se você esperar pela confiança perfeita para começar, é possível que esse momento nunca chegue. No entanto, ao dar o primeiro passo, sem esperar a sensação de confiança, você começa a construir esse sentimento conforme a ação se desenrola. Cada pequena conquista ao longo do caminho fortalece a confiança que você tem em si mesmo. Não se engane, você nunca estará totalmente livre do medo. O medo é uma emoção natural, e todos, mesmo as pessoas mais confiantes, o experimentam. O segredo está em não esperar que ele desapareça, mas agir apesar dele. Quando você age diante do medo, você está ensinando a si mesmo que é capaz, que pode lidar com a incerteza e, portanto, sua confiança cresce. É como aprender a nadar. No começo, você sente o medo de se afogar, a sensação de não saber se conseguirá. Mas à medida que você se joga na água, uma braçada após a outra, você começa a perceber que o medo estava ali apenas como uma ilusão. Quanto mais você nada, mais confiança você adquire em sua habilidade de lidar com a água. Se tivesse esperado sentir total confiança antes de entrar na piscina, você nunca teria começado. Da mesma forma, a confiança em sua vida pessoal e profissional é construída aos poucos, uma ação de coragem de cada vez. O ponto central dessa prática é entender que a ação vem antes da confiança. Você não precisa esperar se sentir confiante para agir. A ação, sim, vai criar a confiança. O ato de começar é a fundação de tudo o que virá a seguir. Ao agir apesar do medo, você está estabelecendo um ciclo virtuoso, onde a coragem se alimenta da experiência e a experiência fortalece a confiança. Cada passo dado, mesmo hesitante, é uma vitória em si mesma. E com o tempo, você perceberá que não precisa mais esperar pela confiança. Ela será parte de quem você se tornou. Portanto, não espere o medo desaparecer. Não espere se sentir totalmente seguro. Em vez disso, haja, mesmo que suas pernas tremam e seu coração bata rápido. Cada passo que você dá vai fortalecer sua confiança, e logo você perceberá que o medo não é mais um obstáculo, mas um companheiro de jornada, sempre presente, mas cada vez mais fácil de ignorar enquanto você avança. Aprenda a lidar com críticas sem se abalar. Quem não pode suportar críticas não deve nem tentar se destacar. Epicteto. As críticas são uma parte inevitável da vida, seja em nosso trabalho, relacionamentos ou até mesmo em nossas atividades mais pessoais. A opinião dos outros estará sempre presente. No entanto, o que muitos de nós não entendem é que a maneira como reagimos às críticas pode ser muito mais importante do que a crítica em si. O filósofo estoico Epicteto, em seus ensinamentos, lembra-nos de que não podemos controlar o que os outros dizem ou pensam sobre nós, mas podemos controlar a forma como reagimos a isso. Essa ideia central do estoicismo nos ensina que, ao aprender a lidar com as críticas de forma saudável, podemos preservar nossa paz interior e nossa autoconfiança. Quando alguém nos critica, o impulso imediato é reagir defensivamente. Podemos querer justificar nossas ações, atacar de volta, ou até mesmo entrar em uma espiral de autocrítica. Isso é natural, pois todos queremos ser aceitos e reconhecidos por quem somos. No entanto, a primeira reação não é sempre a mais sábia. O verdadeiro poder está em dar um passo atrás, pausar e refletir sobre a crítica de forma objetiva e racional, sem que ela nos afete emocionalmente. O estoicismo nos ensina a não deixar as palavras dos outros, muitas vezes movidas por emoções e percepções distorcidas, abalarem nosso senso de valor próprio. Epicteto novamente nos dá uma lição valiosa. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Essa filosofia pode ser aplicada diretamente quando lidamos com críticas. Se conseguirmos adotar uma postura mais reflexiva e não reagirmos impulsivamente, podemos extrair algo de positivo de cada crítica, mesmo que ela seja dolorosa ou injusta. A chave não está em tentar agradar a todos ou em evitar críticas,
mas em entender que as críticas não têm poder sobre quem somos, a menos que nós mesmos permitamos. Imagine que você está no seu ambiente de trabalho e recebe uma crítica sobre a qualidade de um projeto que você entregou. Sua primeira reação pode ser de frustração, ressentimento ou até raiva. Mas ao adotar uma perspectiva estoica, você percebe que a crítica não é um ataque pessoal, mas uma oportunidade de crescimento. Você pode então escolher ouvir, refletir sobre os pontos que foram levantados e discernir se há algo valioso que você pode aprender com aquilo. Mesmo que a crítica não tenha sido bem colocada ou tenha vindo de uma pessoa com intenções questionáveis, ainda assim, a sua capacidade de processá-la sem se abalar está completamente sob seu controle. Isso não significa que devemos ignorar nossos sentimentos. Sentir-se chateado com uma crítica é uma resposta humana natural. No entanto, o poder está em como decidimos agir após essa sensação inicial. Podemos escolher não deixar a crítica nos desestabilizar, pois, no final das contas, ninguém tem o poder de definir quem somos ou o que somos capazes de alcançar. A verdadeira liberdade vem de dentro e, ao não se abalar com as opiniões alheias, nos tornamos imunes à força destrutiva que uma crítica mal colocada pode ter sobre nossa autoestima. É importante também perceber que, ao aceitarmos as críticas de forma construtiva, podemos até melhorar. Ao invés de ver a crítica como um ataque, podemos transformá-la em um aprendizado. Isto nos leva a um estágio mais avançado de autodomínio, onde conseguimos discernir quando a crítica é válida e quando não é. Quando reconhecemos que todos têm algo a aprender, até mesmo das críticas mais difíceis, podemos seguir em frente com mais confiança, sabendo que estamos constantemente evoluindo. Um exemplo claro de como lidar com críticas de maneira estoica pode ser visto em grandes figuras históricas. Um exemplo perfeito é o imperador romano Marco Aurélio, um dos maiores estoicos que foi constantemente criticado por aqueles ao seu redor durante seu reinado. Ele sabia que, como líder, sua posição o tornava vulnerável a críticas, mas ao invés de se deixar abalar, ele usava as críticas para examinar sua própria conduta e agir de acordo com seus princípios, não com as opiniões alheias. Para ele, a verdadeira medida de sucesso não era a aprovação do público, mas viver de acordo com os valores que ele considerava essenciais para o bem-estar comum e para o próprio crescimento pessoal. Portanto, aprender a lidar com críticas sem se abalar não significa que devemos rejeitar ou ignorar as opiniões dos outros. Ao contrário, isso significa que podemos usar as críticas como ferramentas de crescimento, mas sem deixar que elas nos definam ou nos afastem do nosso propósito. As críticas, em sua essência, são apenas reflexos das percepções de outras pessoas, e essas percepções podem ser errôneas, imprecisas ou irrelevantes para a nossa trajetória. O que importa é a forma como escolhemos reagir. Ao adotar a postura de um verdadeiro estoico, podemos transformar as críticas em combustível para nossa evolução, mantendo nossa paz de espírito intacta e nossa confiança em nós mesmos mais forte a cada dia. Assim, lembre-se sempre, as críticas não são sobre você, elas são sobre a visão do outro, uma visão que não pode afetar seu valor pessoal. Se você aprender a não se abalar, se a crítica não fizer morada em sua mente e em seu coração, você se tornará imune à sua capacidade de abalá-lo. Construa uma rotina de pequenos desafios diários. O que é verdadeiramente difícil não é viver, mas sim aprender a viver bem. Sêneca. A vida é cheia de obstáculos, desafios e dificuldades, mas o que muitos de nós não percebem é que o verdadeiro poder reside não em evitar as adversidades, mas em como enfrentamos essas situações. O filósofo Sêneca, em seus escritos, nos ensina que o segredo da vida não está em viver sem desafios, mas sim em como abordamos os desafios que surgem. E para isso, construir uma rotina de pequenos desafios diários pode ser uma das formas mais eficazes de fortalecer nossa mente, melhorar nossa confiança e cultivar a autossuperação. Desafios diários são como pequenos degraus em uma escada que, com o tempo, nos leva a um nível mais elevado de autocontrole, disciplina e compreensão.
Quando focamos em enfrentar pequenos desafios todos os dias, criamos uma mentalidade de crescimento, onde nos tornamos mais fortes e mais resilientes, capazes de lidar com situações difíceis de forma mais eficaz. A rotina de desafios diários não precisa ser algo grandioso ou complexo. Pelo contrário, ela deve ser composta por ações simples, mas que desafiem a nossa zona de conforto de maneira constante. O segredo está em praticar o autodomínio e a disciplina todos os dias, enfrentando esses desafios com paciência e determinação. Isso vai nos ajudar a construir uma mentalidade sólida e resistente, alinhada com os princípios do estoicismo. Por exemplo, o primeiro passo pode ser o desafio de começar o dia com um momento de introspecção. Isso pode incluir uma breve prática de meditação ou reflexão sobre os eventos que nos aguardam. Ao reservarmos alguns minutos logo ao acordar para organizar nossa mente, preparamos o terreno para encarar o dia com mais clareza e foco. Essa prática não só fortalece nossa mente, mas também nos permite antecipar desafios e encontrar soluções de maneira mais racional. Outro desafio diário pode ser praticar o autocontrole em situações cotidianas. Talvez seja resistir à tentação de procrastinar ou aprender a manter a calma em momentos de estresse. Cada pequeno ato de resistência se torna um treino para nossa mente, ajudando-nos a controlar nossas reações diante de desafios emocionais. Como os estoicos nos ensinam, não é o que acontece conosco que importa, mas como reagimos a isso. Além disso, um desafio diário muito importante pode ser o de buscar aprender algo novo a cada dia. Isso pode ser feito lendo um livro, assistindo a uma palestra ou até mesmo praticando uma habilidade que ainda não dominamos. Ao nos comprometermos a aprender algo novo todos os dias, estamos expandindo nossa mente e nossa capacidade de adaptação, tornando-nos mais preparados para os desafios do futuro. A ideia é estabelecer desafios que se conectem ao seu propósito maior. Talvez seja o desafio de dar um passo fora da sua zona de conforto todos os dias, seja em sua vida pessoal ou profissional. Ao se colocar em situações novas e desafiadoras, você começa a perceber que seus limites são mais elásticos do que imaginava. O medo e a dúvida diminuem à medida que você se expõe ao desconforto de forma controlada. Sêneca também nos lembra que a verdadeira liberdade vem da nossa capacidade de controlar nossas ações e reações. Não é a dificuldade da tarefa que nos faz fracassar, mas a falta de preparação para ela. Isso significa que os desafios diários não são apenas uma oportunidade de superar obstáculos, mas também uma chance de nos prepararmos para os grandes desafios que virão. Cada pequeno desafio que enfrentamos e superamos contribui para nossa preparação mental, emocional e física, criando uma base sólida para a nossa evolução. Quando você começa a se envolver com esses pequenos desafios diários, o impacto positivo em sua confiança será imediato. A cada vitória, mesmo que pequena, você se sentirá mais capaz e confiante. Com o tempo, essa confiança vai se expandir e você perceberá que os desafios mais difíceis já não têm o mesmo poder sobre você. O segredo, como ensinam os estoicos, é a consistência. Não é sobre ter um grande feito de uma vez, mas sobre construir, dia após dia, um caráter resiliente e determinado. Assim, comece a implementar desafios diários em sua vida. Eles podem ser simples, mas transformadores. Não se trata de fazer algo extraordinário, mas de colocar sua mente à prova todos os dias. Ao praticar o autodomínio, ao se expor ao desconforto de maneira controlada e ao buscar sempre o crescimento pessoal, você estará construindo uma vida mais forte, mais resiliente e mais alinhada com seus objetivos. Cada pequeno desafio diário é um passo em direção ao seu potencial máximo. Portanto, ao invés de esperar que as circunstâncias mudem para agir, faça dessas mudanças diárias uma parte da sua rotina e veja como sua vida se transforma ao longo do tempo. O caminho para uma vida plena e confiante é feito com pequenos passos diários que, juntos, se tornam um caminho de autossuperação e realização. Pratique a autodisciplina e evite distrações. A verdadeira liberdade está no controle de nossas ações e pensamentos.
Epicteto. A autodisciplina é uma das virtudes centrais do estoicismo, uma filosofia que valoriza o domínio próprio como uma das chaves para a liberdade interior e a realização pessoal. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensina que a verdadeira liberdade não vem da capacidade de fazer tudo o que desejamos, mas sim da habilidade de controlar o que escolhemos fazer. Quando praticamos a autodisciplina, estamos essencialmente tomando as rédeas de nossas vidas, controlando nossos impulsos e escolhas. Essa prática nos permite viver de acordo com nossos valores e objetivos, ao invés de sermos arrastados pelas distrações do mundo exterior. Em um mundo repleto de estímulos constantes e distrações, como redes sociais, notificações e a pressão para estar sempre ocupado, a autodisciplina se tornou um bem precioso e cada vez mais necessário. A sociedade moderna, com sua velocidade e caos, muitas vezes nos faz acreditar que a produtividade é medida pela quantidade de tarefas realizadas, e não pela qualidade das ações que tomamos. No entanto, os estoicos nos ensinam a ver a vida de outra maneira. O verdadeiro valor está em fazer as coisas com intenção, com foco e com propósito. Quando praticamos a autodisciplina, nos afastamos da superficialidade e mergulhamos na profundidade das nossas ações. Uma das formas mais eficazes de cultivar a autodisciplina é aprender a gerenciar as distrações que surgem em nossas vidas. As distrações externas podem ser numerosas, desde a tentação de conferir o celular até o desejo de ceder à procrastinação. Porém, as distrações internas também são poderosas. O medo, a dúvida, a impaciência e os pensamentos negativos. As distrações, sejam externas ou internas, roubam nossa energia e atenção, impedindo-nos de focar no que realmente importa e de alcançar nossos objetivos. Para isso, é fundamental cultivar uma mente disciplinada, capaz de identificar essas distrações e agir de acordo com aquilo que sabemos ser melhor para nós no longo prazo. A autodisciplina também envolve a capacidade de dizer não. Não às tentações momentâneas, não às coisas que nos afastam de nossos objetivos, não às atividades que, embora possam ser prazerosas no instante, não contribuem para a nossa realização pessoal. Ao desenvolver a habilidade de focar em nossas prioridades, conseguimos criar espaço para o que realmente importa. Isso exige coragem, pois muitas vezes as distrações são sedutoras e nos oferecem uma sensação imediata de alívio ou prazer. No entanto, a verdadeira satisfação vem da realização de nossos objetivos mais profundos e significativos, não das fugas momentâneas. Um dos maiores desafios que enfrentamos ao tentar praticar a autodisciplina é a constante pressão para sermos multitarefas. A sociedade moderna preza a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a filosofia estoica nos ensina que a verdadeira eficiência não está em dividir nossa atenção, mas sim em dedicar toda a nossa energia e foco a uma tarefa de cada vez. Isso significa que, ao praticar a autodisciplina, devemos evitar a tentação de fazer muitas coisas simultaneamente. Em vez disso, devemos aprender a focar em uma tarefa, dando-lhe toda a nossa atenção até que seja concluída. Dessa forma, nossa energia e intenção permanecem alinhadas e a qualidade do nosso trabalho se eleva. Além disso, a autodisciplina exige a capacidade de criar e seguir uma rotina. Ao estruturarmos nossas atividades diárias de maneira planejada, temos uma estrutura que nos ajuda a evitar as armadilhas das distrações. Uma rotina bem estabelecida permite que realizemos nossas tarefas de forma mais eficiente e eficaz, e nos ajuda a manter o foco, mesmo quando o impulso de abandonar o trabalho ou de ceder à tentação surge. Como os estoicos nos ensinam, a disciplina não é um fardo, mas uma ferramenta poderosa para alcançar nossa verdadeira liberdade. Ela nos dá a capacidade de viver de acordo com nossos princípios e nos aproxima cada vez mais dos nossos objetivos. Para cultivar a autodisciplina, devemos também aprender a lidar com a frustração. Não é fácil manter o foco quando nos sentimos cansados ou quando as coisas não saem como planejado. A autodisciplina não é sobre ser perfeito,
mas sobre continuar avançando, mesmo quando a motivação diminui. É natural que as distrações surjam, mas o segredo está em retornar ao nosso caminho, sempre que nos desviamos dele. Ao aceitar a imperfeição do processo e nos comprometermos a persistir, podemos construir uma mente imune às distrações. Quando praticamos a autodisciplina, estamos também cultivando o autocontrole, uma das virtudes fundamentais do estoicismo. O autocontrole nos permite escolher nossas ações e pensamentos de maneira consciente, em vez de sermos conduzidos pelas emoções e impulsos. Esse controle interno nos fortalece, nos dá confiança e nos permite agir de acordo com nossos valores mais profundos. Com o tempo, a prática da autodisciplina se torna um hábito, uma maneira de viver, e a liberdade que ela nos proporciona é incomparável. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos no momento, mas ter o controle para fazer o que é necessário para alcançar nossas metas e viver de acordo com nosso propósito. Portanto, ao praticar a autodisciplina e evitar as distrações, você está tomando o controle de sua vida. Está alinhando suas ações com seus valores, trabalhando em direção aos seus objetivos e se tornando a pessoa que deseja ser. No mundo atual, onde as distrações estão por toda parte, a autodisciplina é a chave para a verdadeira realização. Ao dominar essa habilidade, você não apenas melhora sua vida, mas também fortalece sua confiança, sabendo que pode controlar suas ações e alcançar tudo o que deseja, sem ser refém das distrações que surgem ao longo do caminho. Reforce sua identidade com afirmações internas poderosas. O que você pensa sobre si mesmo é muito mais importante do que o que os outros pensam sobre você. Epicteto. A maneira como nos vemos e nos percebemos tem um impacto profundo em nossas ações, escolhas e até no nosso destino. De acordo com os princípios estoicos, a nossa visão sobre nós mesmos é um reflexo direto de nossas crenças internas. E, se queremos mudar nossa realidade externa, o primeiro passo deve ser transformar as crenças que nutrimos internamente. Nesse processo de transformação, uma ferramenta poderosa é a prática das afirmações internas. As afirmações internas são declarações positivas que fazemos para nós mesmos, que reforçam quem realmente somos e quem desejamos nos tornar. São palavras que têm o poder de moldar nossa identidade e nossa percepção de nossa capacidade de alcançar nossos objetivos. A ideia por trás das afirmações é simples, mas eficaz. Quando repetimos algo com convicção, começamos a acreditar nisso com mais profundidade, e nossas ações passam a refletir essa nova crença. As afirmações podem parecer pequenas, mas têm o potencial de gerar um impacto profundo em nossa vida, pois ao alimentar nossa mente com palavras positivas, estamos programando nosso subconsciente para agir de acordo com esses valores. A prática diária de afirmações pode ser comparada a um treinamento mental, onde, assim como no desenvolvimento físico, os resultados vêm com consistência e persistência. Ao criar afirmações internas que estão alinhadas com nossos valores e objetivos mais profundos, começamos a reforçar nossa identidade de uma forma que não depende das opiniões externas. Em vez de depender da validação dos outros ou de circunstâncias externas, passamos a encontrar a verdadeira força em nosso interior. Isso nos dá uma confiança inabalável, uma sensação de segurança que nada e ninguém pode tirar de nós. Por exemplo, se você tem dúvidas sobre suas habilidades ou sente que perdeu a confiança em si mesmo, pode criar afirmações como: "Eu sou capaz de superar qualquer desafio. Eu tenho o poder de moldar minha realidade. Eu sou digno de sucesso e felicidade." Repetir essas afirmações diariamente, especialmente quando se depara com momentos de insegurança, ajuda a reprogramar sua mente, afastando os pensamentos negativos e substituindo-os por uma confiança sólida em suas próprias habilidades e potenciais. Com o tempo, essas afirmações deixam de ser apenas palavras vazias e se tornam a base sólida sobre a qual você constrói sua confiança e identidade. Os estoicos acreditavam que, ao cultivar uma visão clara de quem somos e do que queremos alcançar, podemos superar os obstáculos internos e externos que surgem em nossa jornada.
Ao nos concentrarmos nas qualidades que possuímos, em vez de focar nas falhas ou limitações, passamos a entender que somos mais do que nossos erros. Somos seres em constante evolução, capazes de aprender e crescer, e nossas afirmações internas são um reflexo dessa crença. Ao afirmar constantemente nossa força interior e nossa capacidade de mudar, estamos programando nossa mente para agir de acordo com essa visão positiva de nós mesmos. Mas as afirmações não se limitam a apenas palavras. Elas devem ser acompanhadas de ação. Não basta afirmar algo e esperar que as mudanças aconteçam por si mesmas. As afirmações devem se traduzir em comportamentos concretos. Se você afirma que é capaz de alcançar algo, é essencial que tome medidas consistentes em direção a esse objetivo. Cada pequena ação que você toma, alinhada com as suas afirmações, fortalece ainda mais sua identidade e o leva mais perto de se tornar a pessoa que deseja ser. A força das afirmações não está apenas nas palavras, mas na ação que elas inspiram. Além disso, ao usar afirmações internas, você cria uma mentalidade focada no presente. Em vez de se preocupar com o que deu errado no passado ou com as incertezas do futuro, as afirmações nos ancoram no agora, permitindo-nos agir de forma decisiva e com propósito. Isso nos ajuda a superar a paralisia causada pela dúvida e o medo, permitindo-nos avançar com confiança, independentemente dos obstáculos que possam surgir. Na filosofia estoica, a prática de afirmações pode ser vista como uma forma de autoconhecimento. Ao repetirmos essas afirmações, estamos constantemente reforçando a ideia de que somos seres capazes, fortes e resilientes. Isso nos ajuda a construir uma identidade sólida, que não depende das oscilações emocionais ou das circunstâncias externas. Como disse Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Portanto, ao fortalecer nossas crenças internas e cultivar uma identidade positiva por meio de afirmações, estamos moldando nossa realidade de uma maneira profunda e poderosa. Em momentos de desafio, dúvida ou insegurança, volte-se para suas afirmações internas. Elas são o lembrete constante de quem você é e do que é capaz de alcançar. E ao fortalecer sua identidade interna com essas afirmações, você estará cada vez mais preparado para enfrentar qualquer situação com confiança, coragem e determinação. Quando você se torna o mestre da sua própria mente, as opiniões externas perdem seu poder sobre você e a verdadeira liberdade se revela. Não busque atalhos. A verdadeira confiança vem do esforço. A confiança não é algo que você adquire instantaneamente, mas algo que você constrói, passo a passo, com dedicação e esforço contínuo. Epicteto. Em um mundo onde tudo parece ser acelerado e onde buscamos a solução mais rápida para os nossos problemas, é fácil cair na tentação dos atalhos. Queremos alcançar resultados de maneira rápida, sem os obstáculos e os desafios que muitas vezes acompanham o processo. No entanto, a verdadeira confiança não é algo que pode ser conquistado de forma rápida ou superficial. Ela é construída ao longo do tempo, através de um esforço contínuo e de uma dedicação diária. A confiança verdadeira é forjada na adversidade, no trabalho árduo e nas pequenas vitórias que acumulamos a cada dia. Os estoicos acreditavam profundamente na ideia de que a verdadeira virtude e sabedoria vem do esforço constante e da prática diligente. Não se trata de buscar uma solução mágica para os nossos problemas ou de tentar encontrar uma maneira de evitar o trabalho duro. Ao contrário, trata-se de entender que o esforço, por mais difícil que seja, é a base para qualquer conquista duradoura. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de confiança em si mesmo. Quando buscamos atalhos, estamos tentando pular as etapas necessárias para o nosso crescimento pessoal. A confiança, assim como qualquer outra habilidade ou virtude, exige prática. Ela não é algo que aparece da noite para o dia. Se você quer se sentir confiante, deve estar disposto a passar pelas dificuldades, a enfrentar os desafios e a aprender com os erros. Cada fracasso, cada tentativa mal-sucedida é uma oportunidade de crescimento.
A confiança verdadeira surge justamente ao enfrentarmos nossas limitações, ao desafiarmos nossos medos e ao persistirmos, mesmo quando o caminho parece árduo. Os atalhos, embora pareçam tentadores, oferecem uma solução superficial e temporária. Eles não permitem que você construa a força necessária para enfrentar os verdadeiros desafios da vida. Por outro lado, o esforço constante e o trabalho árduo ajudam a desenvolver uma confiança sólida, que é inabalável diante das adversidades. Essa confiança não depende das circunstâncias externas, mas é uma confiança interna, cultivada pela experiência e pela perseverança. Ao longo do tempo, você perceberá que, em vez de buscar atalhos, o esforço diário se torna o maior aliado no seu processo de autoconfiança. Imagine que você está treinando para uma maratona. Não existe um atalho que permita que você corra a mesma distância sem esforço. Você deve treinar dia após dia, aumentar sua resistência e lidar com o cansaço, a dor e a frustração. A confiança de que você será capaz de completar a corrida não vem do fato de simplesmente achar que pode. Ela vem do esforço constante, da disciplina que você aplica ao longo do treinamento. Ao completar cada treino, você sente sua confiança crescer, não porque o caminho foi fácil, mas porque você está superando seus limites e vencendo a si mesmo a cada passo. A confiança verdadeira, como a maratona, não é algo que podemos alcançar de forma imediata. Ela exige paciência e perseverança, e ao invés de se frustrar com os obstáculos no caminho, devemos abraçar esses desafios como parte do processo. O verdadeiro esforço está em continuar, mesmo quando o caminho parece difícil ou quando as coisas não estão indo como esperávamos. A confiança nasce desses momentos em que decidimos seguir em frente, independentemente das dificuldades que enfrentamos. O verdadeiro desafio é não desistir, e é nesse esforço contínuo que encontramos a verdadeira força e confiança. O filósofo Sêneca, em suas cartas, frequentemente ressaltava a importância de ser disciplinado e de não buscar caminhos fáceis, pois ele sabia que as coisas mais valiosas na vida exigem tempo, paciência e dedicação. Em uma de suas cartas, ele afirma: a maior parte das pessoas não sabe ser constante em seus esforços. Elas começam com grande entusiasmo, mas desistem diante das dificuldades. Isso nos lembra que o verdadeiro valor da confiança vem de nossa capacidade de persistir, mesmo quando os resultados não são imediatos. Ao invés de buscar atalhos, concentre-se em tornar cada dia uma oportunidade para crescer, aprender e melhorar. A confiança não é algo que você recebe de fora, é algo que você constrói internamente, um passo de cada vez, com o esforço constante e a disposição de enfrentar os desafios. Lembre-se de que a confiança verdadeira não vem da ausência de medo ou de falhas, mas sim da capacidade de continuar avançando, mesmo diante deles. Quando você decide não buscar atalhos, você opta por criar uma base sólida, uma fundação que permitirá que sua confiança seja imbatível. Essa confiança será mais do que uma crença passageira. Ela será uma parte fundamental de quem você é. E à medida que você continua se esforçando e avançando, você perceberá que, na realidade, o esforço contínuo é o próprio caminho para alcançar a confiança que você sempre desejou. Aceite que a vida tem altos e baixos, mas seu caráter deve permanecer firme. O que acontece com você não é o mais importante, mas como você reage a isso. Epicteto. A vida é um mar de altos e baixos, uma constante oscilação entre momentos de felicidade e de dificuldade. No entanto, o que muitas vezes esquecemos é que esses altos e baixos são inevitáveis, são parte da experiência humana, e não podemos controlá-los. O que podemos controlar, contudo, é a maneira como reagimos a eles. O verdadeiro teste de caráter não está nas circunstâncias favoráveis, mas em como nos mantemos firmes quando as adversidades surgem. O estoicismo nos ensina que nossa paz interior não deve depender das circunstâncias externas. Ou seja, é inútil esperar que a vida seja uma linha reta e sem obstáculos. Já sabemos que haverá momentos em que nos sentiremos vitoriosos, em que as coisas vão se alinhar da maneira que desejamos.
Mas também haverá momentos difíceis, quando as quedas, os fracassos e os imprevistos nos desafiarão. A verdadeira força está em permanecer firme, em manter a integridade e a dignidade, independentemente das turbulências que a vida nos impõe. Aceitar essa oscilação natural da vida é o primeiro passo para cultivar uma mente forte e resiliente. Isso não significa ser indiferente ou desumano, mas sim reconhecer que, embora não possamos controlar o que nos acontece, temos o poder de decidir como responderemos. A serenidade e a confiança vêm de dentro, não de fora. Nossa reação diante das adversidades determina quem somos e como nos percebemos. Se somos capazes de manter o nosso caráter intacto, mesmo diante das dificuldades, então temos a verdadeira força. Os estoicos acreditavam que a virtude era a única coisa que valia a pena ser cultivada, pois ela era imune aos altos e baixos da vida. O que eles queriam ensinar era que nossa paz interna não deve ser perturbada por fatores externos. Se nossa felicidade e tranquilidade dependem do que está fora de nosso controle, o sucesso, a aprovação dos outros, as circunstâncias da vida, então estamos à mercê do mundo, sempre à espera da próxima mudança que pode nos derrubar. Em vez disso, devemos trabalhar no fortalecimento do nosso caráter, o que nos dá uma base sólida que resiste às tempestades. Um caráter firme é capaz de permanecer equilibrado, mesmo quando as ondas da vida estão furiosas ao nosso redor. Isso não significa ser insensível ou impassível, mas sim ser capaz de manter a compostura, mesmo quando somos desafiados por situações difíceis. Quando enfrentamos momentos difíceis, podemos escolher reagir com raiva, frustração ou desesperança. Ou podemos escolher responder com serenidade, paciência e reflexão. A reação é o que define nossa força interior. Não importa o quão difícil seja a situação, se temos um caráter forte, nossa integridade e nossos valores não serão abalados. Podemos cair, mas sempre nos levantaremos mais sábios e mais fortes. Uma analogia útil para entender isso é pensar em uma árvore. Quando uma árvore é jovem, ela é flexível, facilmente inclinada pelo vento. Mas à medida que cresce, ela desenvolve raízes profundas e um tronco mais forte. Quando o vento vem, a árvore pode se balançar, mas ela permanece firme, pois suas raízes a sustentam. Da mesma forma, à medida que avançamos na vida, devemos aprofundar nossas raízes em virtude e sabedoria, para que, mesmo quando as tempestades da vida se abatem sobre nós, possamos permanecer firmes e inabaláveis. É importante lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, nosso caráter pode ser a chave para superar os momentos difíceis. O sofrimento e a dor não são mais que testes temporários, e é através desses testes que nosso caráter é moldado e fortalecido. Em momentos de adversidade, nossa escolha de como reagir é o que verdadeiramente importa. Podemos escolher ser derrotados pelas circunstâncias ou escolher manter a nossa força interior e aprender com as dificuldades. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, eram mestres em lidar com as flutuações da vida. Marco Aurélio, em seus escritos, frequentemente refletia sobre como os obstáculos e as dificuldades eram oportunidades para praticar virtude e fortalecer o caráter. Em um de seus pensamentos mais poderosos, ele escreveu: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que determina sua paz." Portanto, ao longo da vida, é inevitável que enfrentemos altos e baixos. Não podemos evitar os momentos de perda, frustração ou dor. Mas podemos garantir que, independentemente das circunstâncias, nosso caráter permanecerá firme. A vida será cheia de desafios, mas se mantivermos nossas raízes profundas no que é bom e verdadeiro, nada poderá nos derrubar. Assim como a árvore que, mesmo balançada pelo vento, se mantém erguida, nossa confiança e caráter serão os alicerces que nos sustentam em qualquer tempestade. Cerque-se de pessoas que te desafiem a crescer. Diga-me quem são os teus amigos, e eu te direi quem és. Provérbio. A sociedade em que vivemos exerce uma grande influência sobre nós, seja no comportamento, nas crenças ou nas escolhas que fazemos.
Um dos aspectos mais poderosos de nosso desenvolvimento pessoal é o círculo de pessoas com quem escolhemos nos relacionar. As pessoas ao nosso redor têm um impacto profundo em nossa vida, podendo nos impulsionar para a frente ou nos manter presos no lugar. Portanto, ao se tratar de evolução pessoal e de confiança, a questão é clara. Cerque-se de pessoas que te desafiem a crescer. É fácil se deixar levar pela zona de conforto, onde nos rodeamos apenas por aqueles que pensam e agem como nós. Esses amigos ou colegas muitas vezes alimentam nossa sensação de segurança e nos mantêm em uma bolha de familiaridade. Mas o problema dessa abordagem é que ela nos impede de sair da nossa zona de conforto, de questionar nossas crenças limitantes e de nos desafiar a sermos melhores. Os grandes filósofos estoicos compreendiam o poder da influência do ambiente. Sêneca, por exemplo, afirmava que um dos maiores erros que podemos cometer é nos cercarmos de pessoas que nos permitem permanecer no mesmo lugar, sem o desafio necessário para nossa evolução. Ele acreditava que o ambiente em que vivemos deveria ser um reflexo do nosso potencial, não uma prisão para nossas limitações. O filósofo afirmava que as boas companhias nos ajudam a manter a virtude, enquanto as más nos afastam da nossa verdadeira natureza. Um dos aspectos mais essenciais para o crescimento pessoal é o desafio. Não é o conforto que nos faz evoluir, mas as dificuldades, as críticas construtivas e os exemplos de pessoas que nos puxam para um patamar mais alto. Quando nos cercamos de pessoas que nos desafiam a pensar de maneira diferente, a agir com mais coragem ou a lutar por nossos ideais, estamos nos colocando em um caminho de crescimento constante. Essa ideia de nos cercarmos de pessoas que nos desafiem pode ser difícil, especialmente quando nos acostumamos a buscar validação e conforto. No entanto, é fundamental entender que a verdadeira confiança não vem da aprovação externa, mas da coragem interna para crescer, aprender e transformar. É essencial ter ao nosso redor indivíduos que não têm medo de nos apontar nossas fraquezas e de nos mostrar novos caminhos. Um bom exemplo disso são os mestres ou mentores que surgem em nossas vidas. Essas pessoas não estão lá apenas para nos elogiar, mas para nos desafiar a alcançar nosso potencial mais alto. Em vez de se conformarem com nossas falhas, eles nos estimulam a enfrentá-las de frente e superá-las. Isso pode ser desconfortável, mas é esse desconforto que nos impulsiona para a frente. Lembre-se, o crescimento nunca acontece em um ambiente de complacência. Não estamos falando apenas de pessoas que nos fazem sentir bem ou que concordam conosco em tudo, mas daqueles que têm o poder de nos desafiar a questionar nossas crenças, a sair de nossas zonas de conforto e a nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Essas pessoas são fundamentais para o fortalecimento da nossa confiança e da nossa capacidade de agir, mesmo diante da dúvida e do medo. Ser desafiado, seja em um ambiente de trabalho, de amizade ou até mesmo em nossa família, não é um processo fácil, mas é essencial. Quando estamos rodeados de pessoas que nos desafiam, nos forçamos a olhar para dentro de nós mesmos e a identificar onde podemos melhorar. Essas pessoas nos ajudam a abandonar velhos padrões de pensamento e comportamento que nos limitam. Elas não estão ali para nos julgar, mas para nos incentivar a sermos mais. Além disso, é importante entender que esse tipo de desafio não deve ser punitivo, mas sim construtivo. A crítica deve ser feita com o intuito de edificar, de ajudar o outro a crescer. Aquelas pessoas que genuinamente desejam ver o nosso sucesso são as que não têm medo de nos confrontar, de nos expor a novas ideias e de nos empurrar para fora de nossa zona de conforto. É assim que realmente avançamos, sem medo de falhar, mas com a intenção de aprender e evoluir. Nos ensinamentos de Epicteto, encontramos uma reflexão poderosa sobre como as pessoas ao nosso redor afetam nosso comportamento. Ele nos lembra que somos influenciados pelos pensamentos, ações e atitudes de quem escolhemos para caminhar ao nosso lado. Se queremos ser mais fortes, mais confiantes e mais capazes, precisamos procurar a companhia de pessoas que nos desafiem e nos inspirem a sermos melhores. Entender essa dinâmica é essencial para a construção da verdadeira confiança.
Quando você está rodeado por pessoas que o empurram a melhorar, que questionam suas limitações e que acreditam no seu potencial, você começa a perceber que a confiança não é algo que se conquista em um estado de conforto, mas através do processo de enfrentamento de desafios e superação de suas próprias barreiras internas. Portanto, ao escolher as pessoas com quem se relaciona, pense no impacto que elas terão sobre sua vida. Busque aqueles que têm a coragem de te desafiar, que não têm medo de te ver crescer. Cerque-se daqueles que não estão dispostos a deixar você estagnar, mas que, com sua presença e sabedoria, o impulsionam para a melhor versão de si mesmo. Essas são as pessoas que farão você perceber que a verdadeira confiança vem do enfrentamento das adversidades e do constante aprendizado com aqueles que nos rodeiam. Tenha um propósito maior do que o medo de falhar. O que impede a mente humana de ser forte não são os obstáculos em si, mas a forma como ela escolhe reagir a eles. Epicteto. O medo é uma emoção poderosa. Ele nos impede de dar o primeiro passo, nos faz hesitar quando estamos prestes a tomar decisões importantes e, muitas vezes, nos faz desistir antes mesmo de começarmos. O medo de falhar é uma das maiores barreiras que enfrentamos em nossa jornada para o sucesso. No entanto, o que poucos compreendem é que esse medo não é o que deve ditar o nosso caminho. Para viver com confiança e propósito, é essencial ter algo maior do que o medo de falhar. Um propósito profundo, algo que nos motive e nos impulsione para frente, independentemente dos obstáculos que possam surgir. Quando estamos guiados apenas pelo medo, nossas ações se tornam reativas. A nossa principal preocupação passa a ser evitar a dor do fracasso, o desconforto de errar, o julgamento dos outros. Isso nos faz paralisar diante de escolhas importantes. Contudo, quando encontramos um propósito maior que transcende nossas inseguranças e limitações, somos capazes de enfrentar o medo com coragem. A verdade é que o medo de falhar nunca desaparecerá por completo, mas ele pode ser diminuído quando temos clareza sobre aquilo que realmente queremos alcançar. O filósofo estoico Sêneca nos ensina que o verdadeiro desafio não está nos obstáculos em si, mas na nossa atitude diante deles. Quando somos guiados por um propósito claro e forte, não temos mais medo de errar, pois entendemos que o fracasso não é um fim, mas uma etapa do processo de crescimento. Ele faz parte da jornada e muitas vezes é através das falhas que mais aprendemos e nos aproximamos do nosso objetivo. Pessoas com um grande propósito não veem o fracasso como algo definitivo, mas como uma oportunidade de aprender e se aprimorar. Elas sabem que a vida é feita de ciclos de tentativa e erro, e é justamente nesse processo que a confiança se fortalece. O medo de falhar perde força quando o objetivo é maior do que a dor de errar. Se o seu propósito for maior do que o medo, você estará disposto a seguir em frente, independentemente das dificuldades. A história de Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, é um excelente exemplo disso. Edison falhou inúmeras vezes em suas tentativas antes de alcançar o sucesso, mas ele nunca foi derrotado pelo medo do fracasso. Sua paixão pela invenção e seu desejo de mudar o mundo através da sua descoberta eram muito maiores do que qualquer erro que pudesse ocorrer ao longo do caminho. Ele encarou cada falha como um passo necessário para atingir seu objetivo final. Para ele, o fracasso não era uma opção, mas uma parte integral do processo criativo. Ao adotar uma mentalidade similar à de Edison, começamos a perceber que o medo de falhar pode ser um dos maiores obstáculos que criamos para nós mesmos. Não se trata de ignorar o medo, mas de entendê-lo e usá-lo a nosso favor. O medo de falhar só ganha força quando colocamos nossas energias na evitação dele, em vez de focarmos na realização do nosso propósito. O verdadeiro poder vem de concentrar-se no que você quer alcançar e não nas possibilidades de fracasso. A falha se torna um ponto de aprendizagem, uma lição que nos prepara para o sucesso. O próprio Epicteto nos ensina que não devemos permitir que o medo nos controle. Para ele, nossa mente é o único campo que podemos realmente controlar. O mundo ao nosso redor
pode ser incerto, imprevisível e cheio de desafios, mas a maneira como escolhemos reagir a isso está sob o nosso domínio. Se nossa mente for focada em um propósito maior, o medo se torna apenas uma sensação passageira, sem poder de nos deter. Quando você tem um propósito maior do que o medo de falhar, você começa a ver a vida com uma perspectiva diferente. O medo, antes paralisante, se torna uma oportunidade de crescimento. Cada erro, cada passo em falso, é uma chance de refinar a sua abordagem, de aprender mais sobre si mesmo e de se aproximar ainda mais do seu objetivo. O medo não deixa de existir, mas ele perde o poder de paralisar, pois sua visão está além dele. Portanto, se você deseja fortalecer sua confiança e agir com determinação, busque um propósito maior do que o medo de falhar. Pergunte-se: o que é mais importante para você do que o medo de cometer erros? O que, se alcançado, faria todo o esforço valer a pena? Quando você encontrar essa razão profunda, aquele desejo inabalável de conquistar algo significativo, você perceberá que o medo se torna insignificante diante da grandiosidade do seu propósito. Esse propósito não precisa ser algo grandioso aos olhos do mundo, mas algo que ressoe profundamente dentro de você. Pode ser a vontade de ser uma pessoa melhor, de impactar positivamente a vida de outras pessoas, de alcançar a paz interior ou de fazer a diferença em sua profissão. O importante é que, quando você encontrar esse propósito, ele se tornará o combustível que impulsiona suas ações, e o medo de falhar se dissolverá diante da sua determinação em seguir em frente. Agora que discutimos como um propósito maior pode ajudar a superar o medo de falhar, vamos mergulhar na história de alguém que, de certa forma, reflete as lutas e os desafios que todos nós enfrentamos quando buscamos construir uma confiança sólida. A história de Lucas, o despertar da confiança. Lucas sempre foi uma pessoa que teve grandes sonhos, mas também uma constante sensação de inadequação. Desde a adolescência, ele sentia que nunca estava à altura das expectativas dos outros. Ele via seus amigos, colegas e até desconhecidos alcançando grandes coisas, enquanto ele se sentia paralisado por um medo profundo de falhar. Esse medo se transformava em autocrítica, e quanto mais ele tentava, mais ele sentia que não era capaz de ter sucesso. Ele queria muito abrir sua própria empresa, mas toda vez que pensava no risco, a ideia parecia ser um fardo pesado demais. Ele se dizia: eu não sou bom o suficiente. E se eu fracassar e todos rirem de mim? Mas Lucas tinha uma habilidade única, que ninguém mais conhecia bem. Ele amava escrever. Ele passava noites em claro escrevendo ideias e artigos sobre empreendedorismo, negócios e como as pessoas poderiam alcançar o sucesso. Isso era algo que realmente o empolgava, mas ele nunca teve coragem de compartilhar com o mundo. A dúvida sobre sua capacidade era tão grande que ele acreditava que seus textos nunca seriam bons o suficiente. Até que um dia, ele se lembrou de uma frase que lera em um livro de filosofia. O que impede a mente humana de ser forte não são os obstáculos em si, mas a forma como ela escolhe reagir a eles. Epicteto havia dito isso. Algo dentro dele despertou. Lucas percebeu que estava permitindo que os seus medos e a sua autocrítica o definissem, em vez de seguir aquilo que realmente amava. Com um pouco de coragem, ele decidiu agir, apesar do medo. Lucas não sabia como, mas resolveu fazer algo pequeno todos os dias que o aproximasse de seu objetivo. Ele criou um blog e começou a publicar seus artigos sobre empreendedorismo, sem se preocupar com o número de leitores ou críticas que pudesse receber. Ele simplesmente começou. E foi justamente esse pequeno passo diário que fez com que as coisas começassem a mudar. As primeiras reações vieram com críticas, como ele já imaginava. Isso não tem valor. Essas ideias são óbvias. Mas Lucas não se deixou abater. Ele entendeu que essas críticas não diziam nada sobre sua capacidade, mas sim sobre a percepção das outras pessoas. O que ele descobriu foi que a cada crítica ele estava se tornando mais forte, ele estava mais confiante em suas ideias e mais comprometido com seu propósito.
Ele não estava mais preocupado em evitar falhas, mas em continuar em frente com seu trabalho. Ao longo dos meses, o blog de Lucas ganhou visibilidade. Ele recebeu e-mails de pessoas que se sentiram inspiradas por suas palavras. E isso foi o suficiente para ele começar a ver seu propósito de forma mais clara. Ele não estava mais escrevendo para agradar os outros, mas para compartilhar algo que realmente acreditava. Ele estava fazendo algo maior do que o medo de falhar. Com o tempo, Lucas fundou sua própria empresa, uma startup voltada para ajudar outros empreendedores iniciantes a superarem os mesmos desafios que ele enfrentou. Hoje ele continua escrevendo, mas de uma forma diferente. Ele sabe que o sucesso não vem da perfeição ou da ausência de falhas, mas da coragem de agir, do esforço constante e da habilidade de se levantar após cada queda. A história de Lucas é a de alguém que, antes de qualquer coisa, teve que encontrar algo maior do que o medo de falhar. Ele não se tornou confiante da noite para o dia, mas através de uma série de passos pequenos, mas consistentes, que o conectaram com um propósito maior. Ele percebeu que a verdadeira confiança não está em evitar erros, mas em ser capaz de lidar com eles de uma maneira que nos permita seguir em frente. Como Epicteto nos ensina, o que está em nosso controle é nossa mente. As circunstâncias são externas. Lucas aprendeu que, ao focar no propósito, o medo de falhar se tornou apenas um obstáculo temporário, algo que ele sabia que poderia superar, como qualquer outro. Ele agora entende que o fracasso não é uma sentença, mas uma oportunidade de aprender e crescer, e essa é a chave para construir a confiança verdadeira. Agora que acompanhamos a jornada de Lucas, podemos perceber que a confiança verdadeira não é algo que surge de uma única vitória, mas de um processo contínuo de ação, aprendizado e superação. Ele nos ensinou que, ao focarmos no que realmente importa, nosso propósito, nossos valores e nossa capacidade de agir apesar do medo, somos capazes de transformar nossos maiores desafios em oportunidades de crescimento. Assim como Lucas, você tem a capacidade de se reconectar com sua confiança interna e começar a tomar as rédeas da sua própria vida. Não espere pela confiança para agir. Haja e a confiança virá. Lembre-se de que o fracasso não define você, mas como você escolhe reagir a ele é que vai moldar sua trajetória. Acredite no seu poder de mudança e comece hoje mesmo a dar os passos necessários para se tornar a pessoa que você deseja ser. Portanto, pare de esperar por condições perfeitas ou pela ausência do medo. O verdadeiro poder está em agir, em buscar o propósito maior que te impulsiona e em aceitar que sim, a jornada será cheia de altos e baixos. Mas com disciplina, paciência e determinação, a confiança será sua aliada constante. Agora é a sua vez. Qual será o próximo passo que você dará em direção ao seu verdadeiro potencial? E assim, chegamos ao fim de mais este vídeo. Espero que a história de Lucas tenha te inspirado e que os ensinamentos do estoicismo possam ser a chave para restaurar sua confiança e transformar a sua vida. Lembre-se, a confiança não é algo que aparece da noite para o dia, mas algo que se constrói com cada ação, com cada pequeno passo em direção à pessoa que você deseja se tornar. Não importa os desafios, não importa o medo, o poder de mudar está em suas mãos. Então, tome a decisão agora de agir, de avançar com coragem e de ser implacável em sua jornada de autossuperação. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo que vai te ajudar a viver com mais foco, calma e propósito. E como sempre, nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar como o estoicismo pode ser uma ferramenta poderosa para transformar sua vida. Seja imbatível e até mais.